Paz do Senhor, irmãos. Hoje a devocional que o Senhor colocou no meu coração aí para estar compartilhando com vocês no livro de Juízes, fala de Gedeão. Acredito que muitos de vocês já tenham ouvido pregações, até mesmo lido sobre a história de Gideão. Então é sobre Jerubbaal ou Gideão e sua postura diante de Deus que nós vamos falar hoje. Gideão era o menor na tribo de Manassés, ou seja, ninguém dava muita coisa por ele. No entanto, Deus, que sonda os nossos corações, viu em Gideão algo que lhe agradou e resolveu investir nele. Depois do fim do período da juíza Débora, Israel voltou a se corromper e após 7 anos de opressão dos medianitas, o povo de Israel resolve clamar a Deus por salvação e libertação. Deus, como sempre, não consegue deixar de ouvir a voz do seu povo, o clamor do seu povo, e levanta um guerreiro. Dessa vez era a vez de Gideão deixar o seu nome na história. Gideão era o improvável, o incapaz, o desconhecido, o menor de sua tribo, Talvez alguns se reconheçam dentro dessas características aí. Eu mesmo às vezes me reconheço. Mas Deus, ele é assim. Ele pega o menor e faz dele o maior. Então vamos lá. Juízes 6:7. Está escrito assim. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temas os deuses dos amorreus, em cuja terras habitais, mas não deste ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisterita, e Gideão, seu filho. Estava malhando o trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. A gente consegue ver na postura, no modo de Gideão conversar com o anjo do Senhor, que é uma decepção por parte de Gibeão, por Deus ter entregue o seu povo nas mãos, cruéis dos medianitas. Ele se entristece muito com isso e vamos lá, não dá muita atenção para aquilo que o anjo está falando. Mas então o anjo do Senhor olhou para ele e disse: Vai na tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Vai na sua força, ou seja, vai com tudo que você tem. E não se preocupe com nada, porque eu sou quem está te enviando. Era só isso que Gideão precisava entender. Que quem estava enviando ele era Deus.
não importava o tamanho da força, e não importa o tamanho da força que eu ou você tem. Quando Deus nos envia, a única coisa que tem que passar pela nossa cabeça é que eu vou, porque o Senhor está me mandando. Então é isso que a gente precisa entender, é isso que eu preciso entender, e você também precisa entender. Que quando Deus nos chama, quando Ele manda nós fazermos algo, a gente precisa obedecer, primeiramente, acreditar e ir. Gideão, ele aprendeu isso. A gente vai continuar lendo aqui. E ele lhe disse: Ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a família, eis que a minha família é mais pobre de Manassés. Eu sou o menor na casa de meu pai. Então aqui Gibeão já fala: eu sou menor na casa do meu pai. Eu sou menor da tribo de Manassés. Cara, eu não sou ninguém. Não sou ninguém. Como que eu vou numa missão dessa de, vamos lá, libertar Israel? Como eu vou livrar Israel? Quem sou eu? Vai na fé, cara. É isso que Deus quer pra gente. Vai na fé, vai tranquilo, eu tô contigo. Não se liga nessas coisas, não. Deus é por nós. Vai adiante. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fossem um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que fala comigo. Gibeão ainda não acredita que Deus está levantando ele, justo ele, mano, o estrume do cavalo do bandido, para tretar com os midianitas, os caras bravos do momento. Midianitas é os caras que oprimiam Israel, eles tinham medo, desesperado. Os midianitas, tanto é que clamaram a Deus por um libertador. E Deus viu graça no coração de Gibeão, viu algo de bom ali e resolveu usá-lo. E isso acontece conosco também. Deus, ele sonda nossos corações, como já falei um pouco atrás, e ele vê aquilo que nem nós vemos em nós mesmos. E ele usa aquilo, ele nos anima, nos levanta, nos encoraja. E é isso que Deus está tratando com Gideão aqui. Está pegando ele do nada, lá do desconhecido, onde ninguém nunca ouviu falar no nome dele, provavelmente, em Israel, e está colocando ele numa posição de honra. Só que ele está cheio de traumas. Ele não acredita em si mesmo. Ele não acredita que ele é capaz. E Deus aqui começa a tratar isso no coração dele, na mente dele, para que ele cumpra com o propósito pelo qual Deus o colocou nessa terra. E aí Deus segue aqui. No caso, Gideão, ele roga que não partas até que eu volte e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: Eu esperareis até que volte. Então Gideão preparou um cabrito e pães ázimos de refa, de farinha. A carne pôs no cesto e um caldo pôs na panela. E trouxe até debaixo do carvalho e ofereceu. A gente vai avançar um pouco mais agora já para Juízes 7, para a gente entender e discorrer um pouco mais sobre esse assunto. Então Jerubbaal, então já aconteceu uma coisa ali, e o nome de Gideão foi mudado, né? Ele ganhou um segundo nome, na verdade, e para Jerubbaal, pelo feito que ele fez posterior às ofertas, usando aí madeira de Jerubbaal lá que ele cortou. E se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acampavam junto à fonte de Herode, de maneira que tinha um arraial de medianista para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse Senhor Gideão: Muito é o povo que está contigo,
para eu dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e se retire apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Tinham todos no exército de Israel um total de 32.000 soldados, com Gibeão. Esse era o total do exército que naquele momento ia enfrentar os midianitas. Porém, Deus achou que era muito, é muito. Eles vão se gloriar como se eles mesmos tivessem se libertado dos midianitas. Tira os medrosos e os tímidos. Por incrível que pareça, 22.000 foram embora, né? E aí ficaram 10.000 com ele. De cara, já tem essa baixa no exército de Gibeão. E aí disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faz-o descer as águas, e ali os provarei, e será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E fez o povo descer as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber, também será colocado em outra parte. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os medianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Então, tinha-se inicialmente 32.000, 22.000 foram embora, ficou 10.000. Já era uma quantidade pouca, mas o Senhor falou que era muito. Gideão obedeceu ao Senhor, fez esse próximo teste e ficaram somente 300. Fazendo uma conta rápida aqui, em percentual, 300 comparado aos 32.000, que era a quantidade que inicialmente tinha o exército de Israel, corresponde a 0,94%, ou seja, nem 1% do exército que inicialmente chegou ali, no Monte de Gileade, ainda estava com Gibeão. Ele tinha menos de 1% do exército agora nesse momento. E aí, você com menos de 1% do exército, qual que é a probabilidade de você ganhar? Você sozinho, não. Não tem probabilidade. Você tem 99% de probabilidade de perder. Mais 1% com Deus é muito. E é assim que ele vai mostrar pra gente aqui, mais adiante. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e o teu moço Purá ao arraial. Aqui é o seguinte, o Gibeão estava com medo, não tinha como, não estava com medo, tanto é que ele vai com Purá ao arraial, porque o Gideão, ele estava com medo, mas ele tinha obediência e fidelidade. Mas faltava uma coisa ali: fé. E quando Deus faz com que Gideão desça até ao arraial para poder ter a certeza de que Deus vai entregá-lo na mão, ele está buscando em Gibeão despertar a fé, que é importante para vencer a guerra. Faltava isso, ele tinha a obediência,
Ele tinha fidelidade, mas ele não tinha fé naquele momento suficiente, porque ele tinha medo. O medo é inimigo da fé. E Deus vê isso. E a gente, se for analisar também, ficaria na mesma condição, dependendo do que for. Acho que Gideão, você estava com um exército de 32 mil, 31.700 foram embora, ficaram só 300 pessoas, que corresponde a um pouco menos de 1% aí do exército que ele tinha, para enfrentar uma multidão. Quem não ficaria com as pernas tremendo numa situação dessa? Mas então Deus ele começa a trabalhar na fé de Gideão. E aí envia Gideão para poder estar sondando os medianitas. Vamos ver aqui no versículo 11. E ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas tuas mãos, descerás ao arraial. Então, assim, Gideão estava se tremendo todo. Ele precisava se fortalecer, porque ele não tinha fé naquilo que Deus ia fazer para ele e para o povo de Israel. Então desceu ele com seu moço Purá até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os medianitas e os amalequitas e todos os filhos dos orientes, então não tinha só os medianitas, não, estavam os amalequitas com ele, mas tinha um galerão com ele também. Jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inúmeros os seus camelos, como areia que há na praia do mar. Então assim, não dava para contar a quantidade do exército de anitas e amalequitas e mais um galerão que eles juntaram lá para enfrentar o povo de Israel. Não tinha como contar. E o que Gideão tinha? 300 soldados, menos de 1% daquilo que ele tinha chego lá. 32 mil, dependendo do que eu estou vendo aqui, a gente for analisar, nem os 32 mil dariam conta daquele exército dos medianitas, muito mais 300. Mas Deus é com ele. E chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem, um soldado medianita, ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo meio dos medianitas, e chegava até a tenda, e a feriu e caiu, e a transtornou de cima para baixo, ficou caída. Respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gibeão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os medianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvido Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas nossas mãos. E ali ele obteve a fé. Quando ele viu esse sonho, ouviu esse sonho, na verdade, a fé dele foi acesa e ele foi encorajado. E ele volta junto aos seus soldados, 300 que ali ainda estavam. E a partir dali ele começa a levantar, acordar o pessoal: vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos atacar os medianitas. Deus está com a gente, Deus está com a gente. Então aquele medo que antes ele tinha, agora ele já não tem mais. Então ele estava tomado pelaquela adrenalina, aquela coragem, aquela fé em Deus de que Deus realmente era com eles, e era de fato. E aí ele levanta todos os soldados para atacar os medianitas. Então Deus vê o melhor em nós. Ele acredita em nós mais do que em nós acreditamos em nós mesmos. Olha só, ele acredita em nós mais do que nós acreditamos em nós mesmos. Fazendo uma menção aqui a Jeremias, ele te conhece desde o ventre de sua mãe. Deus, através do Espírito Santo, te anima e te motiva quando estamos em frente com os nossos inimigos, não importa o seu tamanho, a sua força. Precisamos clamar a Deus e Ele nos ouvirá. O maior problema aqui é estar sensível à voz de Deus. Entender que Ele fala conosco a todo momento, não só nos momentos difíceis, que é quando temos a tendência a buscá-lo.
com mais afinco, mas nos triunfos também. Ele quer festejar comigo e com você nas nossas vitórias, nos nossos triunfos. Ele se alegra com a nossa vitória, quando damos a Ele a devida honra. Gibeão foi assim. Gibeão tinha dúvida, tinha medo, tinha uma série de coisas, e Deus foi reanimando, tratando o coração dele. Quando Deus viu que Gideão estava com medo, ele foi lá, falou assim: Gideão, vai lá, olha lá o meio dos medianitas, sonda lá, você vai ver a resposta. Ele vê ouve os sonhos dos soldados, e ali ele é tomado de fé. Era o elemento que faltava, a fé. Obediência, fidelidade e fé. Você conseguindo ter esses três atributos, essas três características, dificilmente, ou melhor, você não vai perder nenhuma batalha. Dificilmente você vai perder uma batalha. Não importa quem você pensa que é. O importante é o que Deus vê em você, o que Ele sabe que você é, que muitas das vezes nem a gente sabe que nós somos em Deus. Mas quando sabemos que nós somos em Deus, as coisas ficam mais fáceis. Você tem mais coragem, você tem fé, você tem a fidelidade. E o que Ele vê em nós? O que Ele vê em nós, só o Pai sabe que Ele vê em nós. Mas uma coisa é certa, Ele nos ama. E tem grandes coisas para a nossa vida. Entretanto, teremos que lutar. E às vezes, somente com 1%, igual foi o caso do Gideão e seus 300. Só ficaram 1%. E às vezes a gente está cansado, exausto de lutar com as nossas forças. E nos restam menos de 1%. Mas aí acontece um milagre. E aqueles outros 99% que você já não tem mais, Deus vem e completa com os seus 99%. E mano, quando você é preenchido com esses 99% que vem de Deus, ninguém te segura. Citando agora João 3,30. Então é preciso que ele cresça. Então é preciso que ele cresça e eu diminua. Então, quando menor você for diante de Deus, maior ele será diante de ti. E ele vai te sustentar, independente da batalha que você estiver passando. Pode ter certeza disso. Assim foi com Gideão, assim tem sido com nossas vidas e vai continuar sendo. Basta que sejamos obedientes, fiéis e tenhamos coragem e fé. E Ele estará nos ajudando. Clame a Deus, busca Ele. Você está cansado? Não tem problema. Ele vai te recompor, Ele vai te reanimar. E eu amo isso em Deus, porque Ele nos ajuda e está sempre pronto a nos ajudar. Amém, irmão? Fique na paz, que Deus possa estar abençoando a sua vida com essa palavra, que eu creio que veio do coração de Deus. Amém?